o sonho do torcedor, a ida de título desta temporada diante desta eliminação. A impressão que o time nos passou na etapa complementar é que jogou a toalha, ficou muito abatido pelo gol sofrido aos 39 minutos do primeiro tempo. A sua visão do jogo e nessa hora, você que conviveu com grandes treinadores, foi atleta e agora treinador, nessa hora se divide uma eliminação desta natureza, comissão técnica e jogadores, cada um com a sua parcela? Não, parcela a responsabilidade como um todo nossa, do Cruzeiro, né? Eu acho que fazíamos um bom primeiro tempo, tocando bola, criando oportunidades de gol, uma chance cara a cara logo no começo do jogo com o Pedro, né? Agora erramos muitos passes, eu acho que esse foi o principal motivo. Jogo contra o Vasco nós já erramos muitos passes. E esse jogo, mais do que o Vasco, nós quase 60 erros entre perda de bola e passes errados. Sem o princípio básico do jogo, dificilmente você consegue agredir o adversário, né? O Inter roubava, contra-ataque mais forte, um meio de campo mais forte fisicamente, nós tentamos montar um meio de campo mais técnico para poder confrontar o Inter nesse sentido. Mas a técnica, em tese, você pressupõe que você vai ter posse de bola e que você não vai errar tantos passes. Quando se erra muito grosso, muito grande, como foi hoje, aí é muito difícil você vencer o jogo. Rogério, você chegou falando sobre a importância desse jogo, né, de tentar uma classificação para a final da Copa do Brasil e uma série também de improvisações. O Thiago Neves até comentou isso ao final da partida. O Jadson ali improvisado na direita, depois o Henrique improvisado lá na zaga. O que você tentou fazer e talvez nem tenha tido tempo para fazer treinamento sobre essas improvisações, se isso também foi determinante para essa desclassificação do Cruzeiro, uma derrota, de certa forma, muito ruim. O determinante foi o que a gente jogou muito abaixo do que a gente poderia produzir, e que o Inter foi superior a gente. Sobre o Jadson, vamos lá. Edilson deu uma entrevista na segunda-feira que tinha poucos minutos de jogo, voltando de lesão. O último jogo completo do Edilson foi no dia 12 de maio, ou seja, junho, julho, agosto. Nós vamos completar 4 meses que o Edilson não joga 90 minutos. Ele deu uma declaração que ele precisava de mais minutos, era um jogo decisivo. Eu ao menos quis colocar um jogador, que eu treino ele nessa posição, e ele tem a condição física para aguentar 90 minutos. O Dedé voltou para o intervalo com dor, mas disse que conseguiria, a hora que pisou no gramado, sentiu. Eu precisava ganhar o jogo, eu tenho que colocar o jogador para trás que tem a melhor saída de jogo. Quem tem a melhor saída de jogo é o Henrique. Eu ponho o Ariel, recomponho o meio campo com o Ariel e o Robinho, como foi com o Henrique e o Robinho. O primeiro e o segundo volante, na minha opinião, o primeiro e o meia, continua a ser a armação. Então, assim, a improvisação foi o Jadson, realmente, na lateral direita, devido a Orihuela estar na seleção, o Everton está machucado, e o Edilson está voltando de tempo parado, sem 90 minutos, há muito tempo não jogando 90 minutos. O Jadson é um jogador mais leve, sabe cumprir bem em função de marcar, e os erros que surgiram os gols, na verdade, foram erros de passe, construção de jogo. Nós demos as oportunidades para o Inter quando construímos errado o jogo. Quando você teve, então, o Orejuela e o Edilson, o Jadson era que treinava na lateral direita? Às vezes treinávamos muitas vezes com 2 no time titular, revezando 2 em 2 minutos, fazendo os 2, e o Jadson muitas vezes treinou já na segunda linha, pelo lado, já fez lateral. Todos têm a obrigação de ter o conhecimento da posição. E ele é um jogador que se adapta bem à posição. Talvez não tenha feito, logicamente, um grande jogo, mas enfim, na minha cabeça o Edilson jogaria. Na declaração que eu vi que ele deu na Globo.com, se eu não me engano, ele disse que gostaria de ter tido mais minutos, que ele não se sentia ainda extremamente pronto para o jogo, e eu achei que era um jogo muito importante para correr o risco. Eu já tinha o Dedé com o joelho inchado, o Robinho, que normalmente sai do jogo, o Thiago, que cansou de uma substituição para o Fred, que eu queria pôr um 9 de área para o segundo tempo. Eu não poderia correr o risco de ter que fazer uma outra substituição, no caso, ter que tirar o Edilson, lateral direito, não pela falta de qualidade dele, nada a ver, mas sim pelo condicionamento físico que ele mesmo acabou colocando para vocês. Você explicou algumas situações, eu queria que você explicasse também em relação ao Robinho. Foi um dos jogadores que mais erraram passe. Sim. Você segurou ele muito tempo no jogo. Falta esse jogador para entrar e desempenhar essa função? E por que o Cruzeiro ficou tão exposto? O Cruzeiro ficou exposto porque tomou o gol. Depois que tomou o gol, logicamente você tenta, não tem mais tanto tempo para você empatar e virar o jogo. É normal que você arrisque um pouco mais.
Não é que ficou exposto, eu acho que quando tinha controle do jogo errava passes simples. Passes de 5, 10 metros que normalmente não se erra, principalmente na construção do jogo. Então, se você não consegue ultrapassar a primeira linha de jogo do adversário e acaba errando passes primários, assim, coisas simples, que não é padrão. Você vê, o Robinho é um jogador que ele joga justamente pela qualidade de passe. Hoje ele não acertou tantos passes. Então, assim, nós não conseguimos passar a primeira linha de passe. Isso gera contra-ataques adversários, é natural. Time pressionante. Se você não tem, não está no dia inspirado na qualidade de passe, você gera contra-ataque. Está todo mundo saindo, time saindo, laterais saindo, time tentando se postar no campo adversário. Nós erramos passes muito cedo com os zagueiros, com os primeiros volantes. Isso acaba expondo um pouco mais o time. Duas colocações, Rogério. Hoje a tristeza do torcedor pela eliminação e, ao mesmo tempo, agora a preocupação, né? Com a sequência do Campeonato Brasileiro, onde o time, você chegou com a missão de tirar a equipe dessa zona do perigo. O que você projeta daqui por diante e mais? Existe possibilidade da chegada de mais reforços? Por exemplo, o Peruano Coelho é um jogador que você gosta, teria indicado ou não? Desconheço qualquer indicação nesse sentido, mesmo porque nós temos vários jogadores com essa característica do Cueva, que é o meio da nação. Tem o Thiago, tem o Robinho que pode fazer, tem o Rodriguinho que está voltando que pode fazer. Então, não, eu desconheço essa informação. Com relação à tristeza, eu acho que para mim é muito grande a tristeza, porque eu tinha uma oportunidade de ganhar a Copa do Brasil. Muitos já ganharam em 2017, ganharam em 2018. Eu acho que não é sempre que a gente consegue, né, chegar a uma final, não é sempre que se pode ser campeão. Outros times ficaram pelo caminho, hoje infelizmente fomos nós. Para mim, um dos grandes objetivos que eu vim para cá foi a possibilidade de conquistar um título. Então, assim, mais do que eu, pode ter certeza que ninguém gostaria de conquistar esse título. Os jogadores já conquistaram, né, nos últimos 2 anos, ficam numa semifinal de competição. Todo mundo quer vencer. Já tínhamos um resultado adverso também do primeiro jogo. Agora, tivemos as oportunidades. Saímos 2 vezes na cara do gol, antes do Inter fazer o gol, 2 vezes cara a cara, e não conseguimos fazer o placar. Talvez se a gente fizesse o placar, quem iria se expor um pouco mais seria o Internacional. Mas no final, eu acho que o Inter jogou superior ao Cruzeiro, principalmente pelos erros básicos de passe. No Brasileiro nós temos que continuar. Viemos de 3 jogos com 2 vitórias e 1 empate. O principal para o Cruzeiro é tentar se reerguer. São confrontos difíceis, né? Agora contra Grêmio, Palmeiras e Flamengo, né? Nós temos que estar junto e continuar. O objetivo principal é continuar. As Copas acabam, o campeonato continua até dezembro. E o clube tem que se manter firme para sair dessa situação. Já estava em 18º, hoje já se encontra em 16º, tentando subir. Tem que ter força, juntar as forças para subir. Rogério, sim, você teve pouco tempo ainda para adequar essa equipe à sua maneira de jogar. Era uma maneira diferente que o Mano tinha. Como é que você tem sentido os jogadores, principalmente assim, na adequação àquilo que você deseja? Às vezes a gente percebe que eles têm dificuldade para manter um pouco mais a posse de bola, que é um estilo diferente. Como é que você tem sentido esse grupo, até porque bem cascudo, jogadores experientes? Olha, eu vejo que todos estão se esforçando ao máximo, todos estão tentando nos treinamentos para a gente evoluir. Dependendo do estilo de jogo, você tem que ter uma característica definida de um determinado jogador. É claro que recuar o Robinho para segundo volante, você nunca vai ter da marcação o melhor dele, mas da construção você espera o melhor, né? Hoje, infelizmente, o índice de acerto foi baixo, né? Então, quando você tira o Dedé pede para sair por uma lesão, né? Já vinha com o joelho inchado, não sei exatamente o que aconteceu, mas na beira no início do segundo tempo, ele veio até o campo, quando entrou no campo, pediu para sair. O que você tenta fazer? Colocar um volante com melhor saída de jogo, e o Henrique entrou muito bem na função. Independente do resultado como acabou, o Henrique foi muito bem nessa função. Agora, não conseguimos construir o jogo de trás. Conseguimos boas bolas, Dodô dominou, saiu jogando, trabalhamos bem. Quando ultrapassamos a primeira linha, erramos com muita facilidade, perdemos a bola com muita facilidade, né? O que não é uma característica do Cruzeiro, que com o Thiago, com o Robinho no meio, com o Marquinho, Pedro, mais, enfim, jogadores que chegam mais pelo meio, né? O David, que está jogando bastante pelo lado do Dodô, que é um jogador que mantém mais posse de bola, mas hoje nós construímos muito pouco, não conseguimos trocar 10, 15 passes, ou com algumas raríssimas exceções, mas objetivando o gol, em direção ao gol, erramos muito quando tentamos dar um pouquinho mais de velocidade. Rogério, até sobre isso, né? Muitas pensavam ali
que o Fred já voltaria, né, no time no intervalo. Por que tu resolveu esperar um pouco? E também isso, né, da objetividade, de partir para cima do marcador, tu acabou tirando o Pedro Rocha para a entrada do Fred. Queria saber também por que dessa opção da saída do Pedro Rocha. Para colocar uma referência dentro da área, fazendo o Thiago vir armar por trás, continuando com 2 velocistas de lado, né, 2 jogadores de lado, Marquinhos e David. Para tirar um armador naquele momento, eu achei que nós não íamos conseguir chegar no gol. Manter só a velocidade com o Fred na frente seria mais difícil. Então, o que a maioria dos times faz, aliás, muitos nem fazem. Por exemplo, o Inter joga com o D'Alessandro de um lado, né? E com o Nico de outro. Hoje, vamos dizer, o Nico talvez seja o mais rápido, o D'Alessandro não é um velocista, é um meia de armação e com um 9 de área. Nós jogávamos com 2 velocistas, mais um 9 de área, mais um meia de armação, com mais um meia, que pode ser considerado o Robinho como segundo volante. Ou seja, não foi por falta de qualidade ou ofensividade, foi porque nós cometemos erros que não são comuns, que não aconteceram contra o Santos, que aconteceram em menor número contra o CSA, que já foram se destacando contra o Vasco e hoje afloraram de vez com mais de 60, entre perdas de bola e passe errado, com mais de 60 vezes. E a opção do Fred, não no intervalo, um pouco depois? Porque eu estava achando que o jogo combinado com velocidade, 3 jogadores rápidos na frente, que era a melhor maneira de chegar até o Inter. Quando nós esgotamos a possibilidade nesse sistema, nós colocamos um jogador de área, trouxemos o Thiago Neves um pouco para trás, para ter 2 meias de avanção, o Robinho e o Thiago, e tentando com a velocidade dos lados ter um homem de área para tentar em algum cruzamento, alguns até surgiram, mas não conseguimos ter força para fazer o gol. E além do que, quando vai passando o tempo, você toma um 2-0, 1-0 já foi muito ruim. Mas quando você toma 2-0, é difícil você motivar as pessoas para continuarem firme no jogo. É natural que o jogador sinta que se estava difícil com o 0-0, quando você toma um 2-0 também, aí você já não pode mais. Não adianta, o jogador, alguns têm uma reação, tentam ainda agir, outros se abatem mais. Rogério, boa noite. O que você pensou quando você colocou o Ederson como terceira substituição e também da chegada do Ezequiel, que já teve lá na Toca da Raposa? O que você pensa sobre esse jogador? Como você pensa utilizá-lo? Quando estava 2-0, só continuando a resposta e já encaixando na tua pergunta, no 2-0, todo mundo mais cabisbaixo. Ali não adianta eu desgastar o Robinho naquela função, é melhor ter um segundo volante mais que defende um pouco mais, que é o Edson, sabe jogar também, mas defende um pouco mais, porque para você tentar evitar o terceiro, quarto gol, tentar com os velocistas, com o Thiago, a aproximação dele, tentar construir o jogo. Mas naquele momento já era muito difícil a situação para tentar virar o jogo. Então não adianta você tomar uma goleada, né? Você sair, ainda mesmo assim, numa falta de atenção. Também não dá para entender um gol que a bola sai de dentro da área adversária, cai no meio campo, o jogador encobre o goleiro, em 2 toques, né, foi feito o gol. Tivemos alguns descuidos que não se pode ter num jogo tão importante como esse. Ezequiel treinou, fez um treinamento comigo, né, o último treinamento antes de vir para cá, continua fazendo a parte de reforço muscular e tudo. E agora, sexta-feira, amanhã a gente treina aqui com os jogadores que não participaram do jogo, e na sexta ele já acho que já está inscrito no BID, já não sei se o nome apareceu ou não, mas acho que até sexta-feira já tem condição de jogo. Nós vamos trabalhar com ele esses 2 dias, sexta e sábado, para tentar ver se é possível relacioná-lo para a partida. Ok? Rogério, justamente sobre essa questão do Ezequiel, dessa chegada, você carece ainda mais disso, porque esse elenco foi montado, né, pelo técnico Mano Menezes e você tem as suas observações sobre esse time. Você vê que existe necessidade de mais? Então, já são 31 jogadores no elenco, né? 4 goleiros com 27, agora 32, eu acho que com a chegada do Ezequiel. Já é muita gente no elenco para se trabalhar. Nós temos que adequar o time com os atletas que nós temos. Nós vamos tentar adequar, sem mais contratações, nós vamos tentar adequar a equipe com os jogadores que nós temos. Já é um número alto de atletas. Obrigado. Então, agradeço a coletiva do técnico